Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Orque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Criox. Medicina hiperbárica e tratamento de feridas. Osteoclínica Ortopedia. 20 anos. Unicred. Um time que coopera com você. Clínica Orofacial Baroni. O seu sorriso é o nosso objetivo. E Clínica Sara Ribeiro. Uroginecologia e Urodinâmica. Muito bem, já estamos no ar com o Pergunte ao Doutor através do nosso site pergunteaudoutor.com.br, também através do nosso canal no YouTube e também no portal NG Plus. Não é raro ouvir por aí que o sorriso é o nosso cartão de visitas. Um sorriso bonito e dentes bem cuidados atraem olhares e elogios, além de aumentarem a nossa autoestima e confiança frente a situações diversas, sejam sociais ou profissionais. O avanço da tecnologia na área de odontologia estética vem tornando mais fácil a realização do desejo de ter um sorriso mais perfeito possível. Entre tantos procedimentos odontológicos, para melhorar e recuperar a estética e a função do sorriso, estão as facetas cerâmicas e as lentes de contato, que viraram febre entre as celebridades e vem realizando o sonho de muita gente, criando um sorriso mais branco, atraente e jovial. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje vamos falar de estética odontológica. E para falar sobre este assunto, a minha convidada de hoje é a doutora Rosângela Martins Baroni, ela que é especialista em dentística restauradora. Doutora Rosângela, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Pergunte ao Doutor. Eu que agradeço a oportunidade, obrigada. Bem, doutora, ultimamente temos ouvido falar bastante em lentes de contato odontológicas. O que são, doutora? Lentes de contato odontológica são laminados cerâmicos, laminados de porcelana, que será colocado na superfície externa do dente. Então, essas lâminas são confeccionadas em laboratório e depois vêm para cimentarmos na superfície externa do dente. Então, são laminados cerâmicos. É uma lâmina feita de porcelana que vai ser, então, acoplada à superfície do dente. Doutora, qual a diferença entre facetas cerâmicas e lentes de contato? Então, as facetas cerâmicas costumam ser mais grossas, mais espessas que as lentes de contato. Porém, não necessariamente, não quer dizer que, por exemplo, uma lente tendo uma espessura aproximada de uma faceta, ela não vai deixar de ser lente. Vou exemplificar. Por exemplo, para você colocar uma faceta de cerâmica, você tem que fazer desgaste na estrutura do dente. Você tem que desgastar porque ela vai corrigir problemas maiores de cor, forma, enfim. Então você desgasta. Essa basicamente é a diferença que eu passo para os pacientes. Certo. Que uma necessita de um desgaste maior e a outra nenhum ou mínimo desgaste. Geralmente mínimo desgaste é necessário fazer para lente de contato. Porém, se eu ficar fixando na espessura, no momento que eu fizer uma lente de contato para corrigir uma forma, por exemplo, de um dente conoide, de um dente menor, ou de um dente que está para dentro do arco, e eu fizer uma lente de contato sem desgaste, ou mínimo desgaste, e essa lente tiver 0,7 milímetros, que é mais ou menos o que é a espessura de uma faceta, ela continuará sendo uma lente de contato, porque eu não desgastei o dente do meu paciente, eu fiz um mínimo desgaste apenas para facilitar a inserção. Então, eu costumo falar para os pacientes assim, se tem um desgaste maior, então faceta cerâmica, é uma faceta de porcelana. Se é o mínimo desgaste ou nenhum, então a gente diz lente de contato. É uma sobreposição tal qual uma lente oftálmica, simplesmente sobrepõe, mas para isso tem que ter certos pré-requisitos, para você conseguir colocar simplesmente sem fazer desgaste nessa estrutura de dente. Aí que entram algumas outras observações que são interessantes a serem feitas. E quais seriam essas observações, doutora?
Por exemplo, então o paciente chega no consultório e diz: doutora, eu quero fazer lente de contato porque eu li na internet que lente de contato você coloca sobre o dente e você não desgasta o dente em hipótese alguma. Tá errado. A verdade é que muitas vezes se faz pequenos desgastes para tirar ângulos e arestas, até para facilitar a introdução dessa peça que vem muito fina do laboratório e muito rígida e que você tem que colocar na estrutura do dente com facilidade, não pode ter nenhum tipo de obstáculo. Então você tem que te deixar esse dente pronto para receber essa peça, essa sobreposição. Aí esse dente, vamos supor que esse dente já está numa posição no arco dental favorável. E se você não fizer desgaste nenhum e simplesmente colocar essa sobreposição, esse dente poderá ficar para fora do arco dental, dando uma espécie assim, o dente vai ficar saliente. Certo. O paciente costuma não gostar de dente saliente, certo. Quer que o dente fique harmônico no arco. Então não é em todos os casos que eu posso sugerir para o meu paciente, olha, que esse aqui nós vamos fazer uma lente de contato. Não, a lente de contato ela veio para suprir pequenas alterações de cor, de forma, de anatomia, de alinhamento, alguns fechamentos de espaço entre os dentes, que a gente chama de diastemas, pequenas fraturas. Então, pequenos problemas a gente corrige com as lentes de contato. Esteticamente, elas ficam excelentes. Porém, quando esse problema de alinhamento, de cor, de forma é maior, nós temos que partir então para desgastes maiores, então nós partiremos para as facetas cerâmicas, que são feitas do mesmo material. A diferença básica está aí, uma desgasta e outra não desgasta. Uma geralmente é mais espessa e a outra geralmente é mais fina. Às vezes é tão fina uma lente de contato que ela chega a ficar transparente, parecendo mesmo uma lente oftálmica. E ela tem função, muita, mas tem que ser bem indicada. Certo. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a doutora Rosângela Martins Baroni, ela que é especialista em dentística restauradora. E o assunto no programa de hoje é o seu sorriso, é o sorriso que todo mundo pretende ter. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaudoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Tem também o nosso portal IG Plus. A gente já volta. Bem, Aguinaldo, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento do suco nasogeniano, ou do bigode chinês, como é popularmente conhecido. O bigode chinês acontece principalmente em decorrência do envelhecimento da face, com perda de volume e aumento de flacidez no terço médio, o que leva a um acúmulo de gordura e de pele nessa região. Portanto, a base do tratamento do suco nasogeniano consiste em preencher ou restaurar o volume nessa região de modo a recrutar a pele que está sobre o suco nasogeniano, ao contrário do que muitos pensam, de que o tratamento seria preencher diretamente o bigode chinês. É claro que isso pode ser feito, mas só de modo secundário. Em casos mais intensos, em que a flacidez é maior, aí não tem outro jeito, está indicada a cirurgia de face. Para saber qual é o seu caso, procure-nos, agende uma consulta para a gente poder avaliar com mais detalhe. Essa é a dica que eu tinha de hoje, até a próxima semana. Você sabia que o Centro de Diagnóstico do Hospital São José é um dos mais modernos do estado? Nele você conta com modernas instalações, equipamentos de última geração e atendimento humanizado feito por uma equipe técnica de excelência. O diagnóstico preciso é um dos fatores mais importantes para manter a saúde em dia. Realize seus exames com toda a segurança neste hospital referência. O mais completo centro de diagnóstico da região é do São José. É para você. Atendemos particular e convênios. A Osteoclínica é o maior centro de ortopedia da região, com médicos que atuam nas diversas áreas da especialidade, como cirurgia de ombro e cotovelo, coluna vertebral, joelho, quadril, pé e tornozelo, além de ortopedia pediátrica. Agora, a Osteoclínica oferece também pronto atendimento em traumatologia e ortopedia, com médico especialista de plantão de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Osteoclínica, 20 anos. Ligue 3437-1788. Escolha a segurança.
escolha tranquilidade, escolha confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a doutora Rosângela Martins Baroni. A doutora Rosângela, que é especialista em dentística restauradora. Estamos falando de sorriso, né? Estamos falando de alguns benefícios que a odontologia traz para que você tenha aí um sorriso muito melhor. Doutora Rosângela, vamos falar um pouquinho de resina, as facetas de resina. Como é que funciona, doutora? Então, as facetas de resina é uma excelente alternativa dentro da odontologia, porque ela tem um custo-benefício bastante razoável, esteticamente ela fica muito boa. É óbvio que ela não se compara à longevidade de uma porcelana, porque as facetas de resina, elas costumam manchar, elas sofrem abrasão mais facilmente, então elas perdem o brilho, né? Elas saem do teu consultório com um brilho, com uma cor maravilhosa, mas com o decorrer do tempo, e a ação abrasiva até da escovação, enfim, da ação do lábio, da alimentação, enfim, ela vai perdendo essa parte polida, ela vai perdendo o brilho e com o passar do tempo também ela vai manchando, então ela costuma amarelar, coisa que com a cerâmica, no caso as lentes de contato ou as facetas cerâmicas, costuma não acontecer. Porém, como a resina ela é feita no consultório pelo próprio profissional, ela é um procedimento mais econômico, ela supre esteticamente por um tempo muito bem e ela é rápida, porque você entra no consultório do seu dentista e você sai pronto. Enquanto que as facetas cerâmicas vai para o laboratório. Primeiro, as facetas cerâmicas têm todo um protocolo de como você deve fazer. Certo. O paciente chega pedindo lente de contato, você vai ver se ele tem condições ou não, porque tem várias observações a serem feitas. Primeiro tem que ver se tem uma saúde bucal legal. Se ele não tem gengivite, se não tem doença de gengiva, de periodonto, se não tem cárie, se esse dente não está muito restaurado, porque dente amplamente restaurado. Imagina que se for uma restauração na frente do dente, ok, você vai colocar a faceta ou a lente. Mas se for atrás do dente, entre os dentes, esse dente está todo de resina, aí de repente a indicação não é nem mais faceta de porcelana, nem de resina, já seria de repente uma coroa, que seria um assunto para um outro dia. Um outro dia. Mas a alternativa de resina é muito usada e pelo tempo que se faz, realmente é considerado um sucesso. Porque os pacientes ficam satisfeitos e eles sabem, é óbvio, da durabilidade desse. De repente você tem que fazer um ajuste, você tem que fazer um reparo, mas até para fazer um reparo numa faceta de resina, você faz esse reparo mais facilmente do que numa cerâmica. Certo. Entendeu? Então, assim, tem muitas vantagens. Porém, é óbvio que eu não posso dizer para esse paciente que ela vai ter o brilho de uma porcelana, a durabilidade de uma porcelana, porque daí não é verdade. Doutora, quais os benefícios das facetas e lentes? Basicamente, estética. E a função também, porque você também precisa devolver para esse paciente uma anatomia desse dente no arco. Precisa, por exemplo, ter os contatos importantes de canino, tem que fazer todos os movimentos de oclusão importantes. Então, a função também. Mas, basicamente, quando o paciente procura o profissional falando em lente de contato ou falando em faceta cerâmica, ele vem porque ele quer estética. Porque ele já tentou clareamento e o clareamento não foi o sucesso que ele esperava, porque ele tem um dente pigmentado porque ele fez uma endodontia, um tratamento de canal no passado,
porque ele acha que os dentes dele estão amarronzados, ou então são do passado que tem dentes manchados com tetraciclina, que era um antibiótico que manchava muito os dentes, né? Ele mancha, inclusive se usarem ainda hoje, né? Mas enfim, tem desuso. Para criança, né? Então você está com o dente de formação, lá você usou a tetraciclina, você não vai ter os dentes manchados. Então, para esses casos que o clareamento por si só não deu jeito, aí então vem o caso das lentes de contato e facetas cerâmicas. E quanto maior a alteração dessa cor, vai nos direcionando ou para faceta ou para lente. Existem indicações para cada uma. E aí o profissional tem que ter a capacidade de saber escolher a opção certa. Certo. Ele tem que passar por uma avaliação criteriosa. Primeiro, da saúde bucal desse paciente. Esse paciente tem que estar em condições, observar a oclusão desse paciente. O que é a oclusão? É a relação entre os arcos superior e inferior. Como é que se relaciona? Como é que está essa oclusão? Tá ok? Consegue? Está pronta para receber uma faceta de cerâmica, de resina ou uma lente de contato? Tá tudo ok? Então aí vamos escolher. Para o teu caso, você vai ter que fazer a faceta ou então a lente. Se bem indicada, sucesso garantido. Por isso que o paciente passa então por uma avaliação, né, doutora? Exato, bem criteriosa, porque é a longevidade do trabalho que está em jogo. Bem, doutora Rosângela, me diga uma coisa, qualquer pessoa pode fazer lente de contato? Quais seriam as contraindicações? Então, as contraindicações seriam essas mesmo, que os pacientes, por exemplo, paciente com problema gengival grave, com gengiva inflamada, com problema de periodonto, assim, osso, sustentação, dentes amolecidos, oclusão não favorável, paciente com algum problema sistêmico, alguma doença, alguma coisa, enfim, tem que passar um critério. O paciente está com a boca saudável, o paciente está saudável, está em condições, a gengiva está bem legal, a oclusão está boa, pode fazer, qualquer pessoa pode fazer, desde que esteja saudável. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a doutora Rosângela Martins Baroni, a doutora Rosângela que é especialista em dentística restauradora. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor. A gente já volta. Olá! O assunto do informativo do Hospital São José de hoje é biópsia de mama por estereotaxia. E eu converso então com o especialista no assunto que vai nos explicar sobre como é este procedimento e como ele funciona. Doutor, muito obrigada pela participação no quadro. Explica um pouco para a gente então o que é, como funciona, né, o procedimento de biópsia de mama por estereotaxia. A biópsia de mama por estereotaxia é realizada no aparelho de mamografia, no mamógrafo. Sim. A paciente é posicionada em frente ao mamógrafo, a gente comprime a mama, localiza a lesão que foi visualizada anteriormente pela mamografia. Tá. O aparelho consegue localizar a lesão fazendo algumas angulações, exatamente onde está a lesão, a profundidade da lesão. E a gente consegue entrar com uma agulha, depois que o aparelho localiza a lesão, retira os fragmentos daquela regiãozinha e depois esse material vai para o patologista para avaliar se aquela lesão é maligna ou benigna, qual o segmento que a paciente vai ter após o procedimento. Quando a mulher precisa fazer esse tipo de procedimento, né, por estereotaxia, né, a biópsia, há já uma indicação do médico oncologista, digamos assim? Como é que a pessoa precisa fazer esse procedimento? Quando que ele é indicado? A paciente já vem com a indicação, porque a paciente fez um rastreamento e na mamografia vieram umas alterações, né, geralmente microcalcificações. E é indicada a biópsia. A paciente vem para realizar a biópsia já com essa indicação de uma anormalidade que apareceu na mamografia. Então, o aparelho de mamografia auxilia no procedimento da biópsia de mama por estereotaxia, doutor? Sim, auxilia para localizar bem, de maneira bem precisa, onde está a lesão. Tá certo. Então, doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos e a gente conversa numa próxima oportunidade. Tá, obrigado. O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui e a gente se encontra na semana que vem. Até lá!
Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a doutora Rosângela Martins Baroni. A doutora Rosângela, que é especialista em dentística restauradora. Estamos falando de sorriso. Sorriso bonito, né, doutora? É o que todo mundo almeja ter, né? Um sorriso bonito, né? Porque é o nosso cartão de visita, né, doutora? Com certeza. Doutora, o procedimento desse tipo de tratamento, lentes e facetas, como é que funciona e qual a duração dos tratamentos? O procedimento é parecido, não é igual, porque como eu comentei no início, para as facetas cerâmicas em geral costuma-se fazer desgastes maiores nos dentes. E para as lentes de contato, esse desgaste, quando existe, é mínimo. Então já começa por aí a diferença. Então o preparo você faz para fazer as facetas. E a durabilidade, assim, a duração do início do tratamento até o fim, a primeira consulta é consulta diagnóstica. Certo. Então você vai fazer toda a avaliação do seu paciente, você vai ver se ele está em condições, ok. Então o paciente está tudo ok, então naquela mesma consulta você pode fazer uma moldagem dessa boca desse paciente, encaminhar para o laboratório para fazer um enceramento, que a gente vai fazer um ensaio, como se fosse uma prova, que a gente chama de mock-up, que esse trabalho vai ser, então vem esse enceramento para o profissional, em cima desse enceramento, que é um projeto de como ficará essa faceta no final, ou essa lente de contato, o profissional molda e aí prepara, coloca na boca do paciente com uma resina especial, e aí ao remover essa moldagem da boca do paciente, esse molde da boca do paciente, o paciente vai ficar com uma resina que é uma resina provisória, com o formato que foi projetado para ele no laboratório. Certo. Então ele pode ir até para casa, mostrar para os familiares, que geralmente são mais críticos, enfim, ele se olhar no espelho longe do dentista para ver se vai gostar daquela anatomia que foi projetada para ele. Olha só que bacana, ele tem essa opção então, doutora? Tem, é como se fosse um ensaio, porque não existe prova da cerâmica, ela vem pronta. Então, aprovado o mock-up, esse ensaio, aí o laboratório está livre para fazer o trabalho. Os desgastes todos feitos, moldagem final realizada, vai para o laboratório, volta a peça pronta para ser cimentada no dente do paciente. Pronta, com cor definida, porque daí a gente testa as cores de cimento, enfim, porque a cola, especialmente nas lentes de contato, tem que ser muito apropriada, porque como muitas vezes elas são transparentes, o fundo vai aparecer. Então você tem que ter muito cuidado até na cimentação. Aliás, o trabalho maior está mesmo na cimentação das peças. Doutora, agora então, para finalizar a nossa entrevista, quais são os cuidados com as lentes ou facetas após a colocação? Então, as pessoas costumam pensar que colocando uma faceta ou uma lente de contato está resolvido, não vai ter mais problema. Lê do engano. Os cuidados é como se fosse qualquer dente natural, fio dental, escovação, a visita periódica no dentista, normal, porque se você tem uma estrutura dental segurando aquela estrutura cerâmica, então você precisa que aquilo ali se mantenha saudável, e a higienização e o controle da dieta e tudo mais vai ajudar na longevidade do trabalho. Porque para você ter um trabalho mais duradouro é importante que seja bem feito por um profissional qualificado, mas também que você cumpra o seu papel nos cuidados pós-operatórios. E aí, sucesso! Doutora, mas só rapidamente para a gente, como é que funciona? As pessoas têm que ter cuidado, por exemplo, com café, com vinho, chá preto, como é que funciona isso, doutora? Então, nas facetas de resina costuma ser mais delicado, porque realmente elas absorvem mais pigmentos. Na cerâmica, isso é bem difícil, realmente elas mantêm a cor e o brilho por muito tempo. Pode acontecer de haver manchamento nas emendas,
né, no contorno. Mas aí, com uma boa higienização e se a cimentação for bem executada, que não tem uma linha de cimentação muito espessa, isso também não seria problema. É como disse, a prevenção continua antes e depois. Você tem que cuidar como se fosse um dente. Se você fizer as profilaxias, limpeza nos dentistas periódicos, também você não vai deixar que haja um manchamento muito grande. Então, os cuidados, imagina que é o teu dente natural e você vai cuidar como um dente natural. Olha, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar novamente com a doutora Rosângela Martins Baroni, a doutora Rosângela que é especialista em dentística restauradora. Falamos aqui muito sobre o sorriso, né? Aquele sorriso tão almejado das pessoas que é o nosso cartão de visita. Doutora Rosângela, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite novamente. Eu que agradeço. E para finalizar, eu gostaria de dizer assim, quando a gente fala que a lente de contato é uma estrutura muito fina e chega a ser transparente, passa a sensação que ela não é uma coisa resistente. Realmente, antes de ser cimentada no dente, ela é bem frágil. Após a cimentação, é como se ela estivesse acoplada ao dente e ela passa a ser uma peça extremamente resistente. Então, gente, se a indicação for essa, é muito legal. Olha, tá certo. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br, também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor e o portal IG Plus, tá lá o nosso programa na TV IG Plus. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Urque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Criox, medicina hiperbárica e tratamento de feridas. Osteoclínica Ortopedia, 20 anos. Unicred, um time que coopera com você. Clínica Orofacial Baroni, o seu sorriso é o nosso objetivo. E Clínica Sara Ribeiro, Uroginoecologia e Urodinâmica.